Diogo, qual é a tua impressão, a tua análise em relação à privatização de empresas estatais que detêm bancos de dados federais? Ok, boa tarde então, Luiz, é um prazer estar aqui com você. Eu falo como um acadêmico, como um pesquisador na área do direito econômico, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas também como alguém que trabalhou numa parceria com o Data Privacy Brasil, para escrever um trabalho a respeito dos desafios, dos empecilhos, dos inconvenientes, e em torno, em geral, do debate sobre a privatização do SERPRO. E respondendo à sua pergunta, a minha opinião é a seguinte: estatais prestadoras de serviços públicos e, digamos, implementadoras de políticas públicas que trabalham com uma base de dados tão volumosa e tão importante como o SERPRO, até podem ser cogitadas num plano de privatização, num projeto de privatização, mas isso precisa passar por um debate, por uma fundamentação, por uma motivação que justifique com as melhores razões o porquê dessa escolha pela privatização. Então, o primeiro ponto é um ponto de mérito. Faz sentido privatizar uma empresa como o SERPRO, como o Dataprev? Essa não é uma pergunta trivial, por muitas razões, mas tem a ver, sobretudo, com o fato de que se trata de empresas estatais que prestam serviços públicos, que utilizam, para tanto, bases de dados de pessoas que cederam esses dados para diversos órgãos públicos, que não ela, Dataprev ou SERPRO, são dados do CPF, dados do Renavan, dados os mais variados. Então, é preciso pensar, antes de mais nada, se esta é uma decisão estratégica adequada e o porquê que seria o caso de vender. Vamos vender o SERPRO, por exemplo, por quê? Porque está dando prejuízo, porque está dando menos lucro do que deveria, porque tem algum escândalo de corrupção, porque é uma empresa que se provou ineficiente. Quais são as razões que motivam essa decisão? Então, a primeira resposta que eu te daria é a seguinte: nenhuma dessas perguntas foi respondida. Nenhuma. Pelo que eu pude pesquisar, Luiz, não houve nenhuma fundamentação pública, transparente, sobre esta pergunta original, que é por que privatizar o SERPRO ou o Dataprev? Aparentemente é uma decisão discricionária, opaca, que não foi objeto de debate público. Então, digamos que tivesse havido um debate público pertinente, transparente, participativo, que justificasse a privatização do SERPRO, mesmo com certa oposição, coisa que, de novo, sabemos que não aconteceu. Mas, por hipótese, digamos que isso tivesse sido objeto de discussão no caso brasileiro. Ainda assim, e aí a gente vai para um segundo ponto, que é como fazer a privatização, certo? Admitindo apenas para efeitos argumentativos que essa privatização foi debatida, de novo, não foi o caso, como fazê-la? Tampouco essas perguntas foram respondidas, e elas são perguntas de ordem executiva, de ordem técnica. Uma coisa que me chama a atenção, Diogo, desculpa te interromper, pois não. Mas é que realmente não houve debate com a sociedade, não houve debate no legislativo, não houve debate em canto algum, nem o próprio governo conversou com todos os órgãos, aos quais o SERPRO presta serviço. Pelo menos não há nenhum registro de que houve uma grande reunião para discutir qual o papel do SERPRO para a administração federal e se valia a pena manter o modelo estatal ou não, para passar para a iniciativa privada de serviço. Realmente não houve essa discussão. Mas o que mais chamou a atenção é que o discurso inicial do pessoal do Ministério da Economia era de que o SERPRO feria a Constituição na questão da exploração da atividade econômica que é privada. O SERPRO está entrando nesse mercado privado prestando serviços de tecnologia da informação. O que não era verdade, era uma estatal até o início do governo Bolsonaro,
com pouquíssima participação no mercado privado. Foi de lá para cá é que esse comportamento ficou dúbio, ficou esquisito, porque ao mesmo tempo que a empresa tem uma espada da privatização na cabeça, ela também passou a prestar serviços em parcerias com empresas privadas, com bancos, com Detrans, passou a prestar serviços de empresas privadas, quer dizer, passou a disputar mercado privado com as empresas e justamente contrariando esse discurso da atividade econômica, exploração da atividade econômica. Como é que você encara essa questão? Quer dizer, qual é a lógica desse governo, então? Vai privatizar porque não pode, porque o SERPRO se mete na atividade privada, ou vai privatizar porque é um bom negócio para alguém? Qual foi a tua impressão nessa pesquisa que você fez, né, vendo o comportamento do governo em relação à discussão da privatização? Muito bem, Luiz. Obrigado pela pergunta. Não há, de novo, motivação, não achei justificativa para isso. E vou te dizer o seguinte, não é um problema em si que uma empresa estatal preste serviço público, mas também desempenhe determinadas atividades econômicas. Tá? Veja a Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, né, que desempenha atividades econômicas voltadas para o mercado. Né? Ela não é uma prestadora de serviço público, ela é uma empresa estatal que desempenha atividade econômica em regime de mercado, em alguns casos em regime de monopólio, é verdade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato do SERPRO ter dois chapéus não é em si um problema, e não é um problema que uma empresa estatal preste serviços privados, tá, para entes, outros agentes econômicos privados. O problema específico é que, no caso do SERPRO, né, mesmo que não se fale em privatização, já haveria aí uma questão complicada, que é o seguinte, os dados que o SERPRO comercializa no seu chapéu privado são dados pessoais, né, cuja concessão, cuja cessão não contou com o consentimento de quem forneceu esses dados para que essas informações fossem vendidas no mercado. Tá? Então, mesmo que não se fale em privatização, ou seja, mesmo o SERPRO com seu chapéu público, já deveria discutir publicamente e de forma transparente, e deveria haver regulação, né, de como o SERPRO, com dois chapéus, poderia comercializar esses dados na sua atuação de prestador de serviços privados. Isso já é em si um problema, tá? Mas se torna ainda mais problemático se você pensar numa privatização, não é? Porque aí vai ser um comprador privado que vai usar dados pessoais que vêm de empresas públicas que têm contratos com o SERPRO, né, vendendo esses dados no mercado. Aí fica mais complicado ainda. Mas o que eu queria dizer, voltando para a tua pergunta, é que se o problema para o governo é o SERPRO desempenhar atividade econômica privada, isso não deveria ser necessariamente um problema. Por quê? Porque, em tese, você pode ter uma empresa estatal que gere lucro e que opere no mercado. Qual o problema disso? Não tem problema. Se for uma coisa deliberada e regulada, disciplinada com transparência pelo direito, pela regulação, não haveria problema de uma empresa estatal prestar serviços públicos, mas também desempenhar certas atividades econômicas. Isso em tese. Quando se pensa no SERPRO, só recapitulando, quando se pensa no SERPRO, tem um problema que não tem a ver com a privatização, que é o fato de que ele vende dados de pessoas como você e como eu, como a Ana, e pessoas quaisquer, cidadãs, que não cederam esses dados para que eles fossem comercializados no mercado. Então, isso já é em si questionável. Mas isto se torna agravado quando se pensa numa privatização. Por que eu estou dizendo isso? Só para terminar o raciocínio. Eu estou dizendo isso, Luiz,
porque não é uma justificativa plausível você querer vender o Serpro porque ele tem um chapéu privado. Isso poderia ser o caso se isto fosse deliberadamente uma opção de ter uma empresa pública mais lucrativa que tem um braço no mercado. De novo, isso implicaria regular o modo como isso se faz e, por exemplo, discutir, coisa que eu tenho dúvidas se é viável, se seria possível anonimizar os dados que ela comercializa. Talvez não faça sentido nenhum anonimizar dados. E talvez não fizesse sentido, no caso específico do Serpro, que ele desempenhasse essa função privada. Mas nem esse tipo de debate a gente viu. O que a gente viu é uma visão simplista de que o Serpro atua no mercado, então ele tem que ser privatizado. Nada obriga uma empresa estatal que opere também com um chapéu privado, né, de ser privatizada. Nós temos empresas estatais que disputam o mercado, não tem problema que seja assim. Né? Então, assim, é muita falta de fundamentação, é uma escolha voluntarista, aparentemente puramente ideológica, no sentido mais raso da palavra, né, de um governo que tem preconceito com empresa estatal e está querendo mostrar serviço, né, e está querendo vender, sem medir as consequências, empresas que desempenham políticas públicas e que têm contratos vigentes, cuja transposição para um cenário privatizado sequer foi cogitada e cujos efeitos da privatização não foram estudados. Então, isso é muito grave. Então, eu quero dizer o seguinte, até poderíamos discutir aqui se seria o caso de privatizar o Serpro, mas esse debate não foi feito e tampouco está sendo feito o debate absolutamente importante também, que é como privatizar um caso complexo como esse. Tá? Então, a resposta que eu posso te dar é assim, precisava ter feito muitas coisas com muito cuidado antes de assodadamente sair anunciando que vão vender o Serpro, né? Não conversaram com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deveria, como nós falávamos há pouco aqui, antes da entrevista começar, que deveria ter sido mobilizada como regulador de dados no Brasil para ajudar na modelagem desta possível propalada venda, coisa que não foi feita, né? E o que o governo fez foi anunciar isso com muita pompa, com circunstâncias, sem nenhum fundamento, e jogar no colo do BNDES, que é conhecidamente uma ilha de excelência, no caso brasileiro, para o BNDES ter que matar no peito e ter que desenhar uma privatização que não tem justificativa e cujo desenho é muito complicado, para não falar temerário. Eu não sei como o BNDES vai resolver isso, né? Mas mesmo que ele resolva num modelo de PPP, num contrato de concessão de PPP complexo, a gente precisava ter discutido, né, publicamente, como você disse para mim também, no Congresso, com a sociedade, com a ANDP, com o CAD, que é a Autoridade Antitrust brasileira, como é que deveria ter sido feito isso. Tá? Então, assim, é muito precário, está tudo muito precário. Você falou da questão dos dados, né? Cidadãos forneceram dados para determinada política pública, determinada atividade, algum serviço a ser prestado pelo governo, validação de documentação, alguma coisa foi utilizada esses dados, que não era era compulsório, em determinados casos era compulsório, imposto de renda é compulsório. Exato. Quer dizer, a pessoa tem que fazer, é obrigação, legal. Agora, num processo de privatização, nada disso foi discutido. E tem a questão da NPD, conforme você citou. A NPD até hoje não deu nenhuma palavra em relação à privatização de duas grandes estatais que detêm os bancos de dados mais importantes da administração federal e para o país. Onde é que está a NPD nessa discussão? Porque já que não houve discussão no Congresso, não houve no Judiciário, não houve com a sociedade, pelo menos intra-governo, não houve essa discussão. Quer dizer, onde é que está a NPD aí, nesse caso? Luiz, você matou a charada. Essa é uma das principais e mais importantes perguntas que esse imbróglio suscita. Eu não consigo entender como é que uma privatização como essa pode ser cogitada sem a participação institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, por determinação legal, né, é o regulador de dados pessoais brasileiro,
e que não poderia deixar de opinar, inclusive, se fosse o caso, para se opor à privatização do SERPRO, porque, em tese, é uma agência reguladora, mesmo estando subordinada, o que é sui generis e problemático, à presidência da República. Eu digo isso numa nota de rodapé porque não é comum que as agências reguladoras, no figurino que elas adotam em países desenvolvidos e mesmo no Brasil, fiquem subordinadas à presidência da República. Mas, enfim, mesmo subordinadas à presidência da República, é uma obrigação, uma missão institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados participar desse debate. Ela precisa entrar num diálogo institucional, se não com o governo federal, o Ministério da Economia, talvez essa etapa já não seja mais possível, porque a decisão está tomada, embora eu ache que devesse, mas pelo menos com o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento a quem foi atribuída a missão de modelar a privatização. E eu vejo as dificuldades que uma autoridade como a ANDP tem, dado o fato de que ela está se constituindo, ela está sendo estruturada, criada, ocupada do ponto de vista dos seus cargos, estruturada do ponto de vista da sua governança. Eu entendo tudo isso, mas, mesmo assim, de duas uma, ou o governo deveria ter esperado a ANDP ficar mais robusta e organizada para dialogar com ela, ou a ANDP deveria ter se adiantado e deveria ter se mobilizado, na minha opinião, para, de maneira proativa, entrar nessa conversa. Agora, você tocou numa questão no teu estudo que é fantástico, quer dizer, que não foi respondido até hoje por ninguém, nem executivo, nem legislativo, nem o próprio judiciário. Quando essa questão foi levada lá pelo PDT, o PDT questionou ao judiciário sobre a possibilidade de privatização do SERPRO e o judiciário passou ao largo dessa discussão. Que foi quando você colocou o seguinte: no cenário da LGPD, o SERPRO não é alcançado pela lei. É uma estatal, prestando serviço ao governo, então ela está aquém da legislação pertinente disso. Só que se ela for vendida, ela passa para o cenário privado. E aí como é que fica essa questão? Isso nunca foi discutido previamente em qualquer cenário de privatização. De fato, Luiz, e aliás, me desculpe, eu estava falando a ANPD, me perdoe, mas olha, mesmo que a ANPD não tenha competência explícita para tratar do caso SERPRO, ela tem poderes regulatórios para regular dados. Ela poderia regular ad hoc, especificamente, essa privatização. Ela poderia emitir um ato normativo, tá certo? Dando parâmetros para uma privatização. Eu penso que não haveria empecilhos formais para que ela tratasse desse aspecto, mesmo não havendo na Lei Geral de Proteção de Dados uma menção específica a empresas prestadoras de serviços de processamento de dados, empresas estatais. Tá? Então, não é esta a razão que justifica esta passividade ou essa ausência, esse absenteísmo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de modo algum. Está faltando essa interação, essa coordenação institucional, e eu repito, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem obrigação legal de estabelecer diálogo com outros órgãos da administração pública quando se tratar da regulação de dados e quando se tratar desse tipo de triangulação na qual esses dados passam por decisões envolvendo terceiros órgãos do governo federal. Nós já estamos aqui uns 6, 7 meses de criação efetiva da ANPD e até hoje nunca houve nenhum comentário em relação a isso. Não se sabe, por exemplo, se ela vai exigir do pessoal do Ministério da Economia alguma análise de risco em relação a isso. A única movimentação que teve nesse período todo, já com a ANPD funcionando, foi o TCU cobrar informações, que até hoje também não divulgou, não disse até se recebeu ou não as informações, sobre esse processo de privatização.
Os ministros do TCU acharam estranho que você esteja privatizando uma empresa do tamanho do Serpro, do tamanho da Dataprev, sem que haja alguma informação clara sobre isso, nem nada. Existe uma consultoria aí que a gente não sabe também o que está fazendo, como é que esta consultoria está precificando a venda do Serpro. Porque qual é o preço de um dado? Qual é o valor nominal que eles vão dar para o dado de cada cidadão brasileiro para chegar à conclusão de que, olha, vale, sei lá, X bilhões aí de reais aí por esses dados. Quer dizer, é claro. Não é discussão. Claro, não, e é claro, você tocou em outro ponto nevrálgico, não é, Luiz? O fato de que a gente não sabe direito o que está sendo vendido, mas a gente supõe que esses dados têm valor econômico, e óbvio que eles têm. Né? Se não existisse, o Facebook não existia, né? É lógico, é claro, né? Os dados são o novo petróleo, como se diz, né? Mas o fato é o seguinte, não está claro, né, qual é o ativo que está sendo colocado à venda, e tem um detalhe muito importante que não é detalhe, que é o seguinte, o Serpro hoje pode ser contratado sem licitação. Tá? Isso é uma grande vantagem competitiva que o Serpro tem, e é razoável que ele tenha porque ele é estatal. Né? Se ele for privatizado, ele vai ter que se submeter a licitações? Imagino que sim, não vai ter esse privilégio que ele tem hoje. Mas como é que você precifica, né, essa mudança de regime público para regime privado? E eu concordo contigo, né? O pacote de ativos não está claramente definido. A gente intui que quem quiser comprar vai querer comprar os contratos, mas a gente sabe que esses contratos têm hoje a cara de contratos públicos. O que vai acontecer com esses contratos no day after, quando eles virarem contratos detidos por uma empresa privada? A empresa privada, né, se ela não tiver segurança jurídica, de duas uma. Ou ela vai pagar muito pouco por uma coisa que vale muito, ou ela vai pagar muito e vai exigir vantagens para poder fazer valer o dinheiro que ela pôs lá, mas a gente não tem esse debate. Né? Isto poderia ser objeto de uma discussão, inclusive para vender caro. Eu não concordo com essa ideia, né? Mas eu estou pensando em voz alta. Se a ideia é vender, e evidentemente que a gente pode discutir se é bom vender ou não é, e eu insisto que esta é uma pergunta primária e muito pertinente, que não foi respondida, né? Que ainda não foi respondida. Que não foi respondida. E eu vou dizer uma coisa, eu sou contra vender o Serpro, tá? Mas dando de barato, pelo menos vender assim, dando de barato, que a decisão de vender está tomada, né, precisa ter muito mais clareza, porque você não pode derrubar o preço da empresa, você não pode vender dado de pessoas como você e eu, que como você bem disse há pouco, cedemos os nossos dados pessoais para fins que a gente não sabe quais são, porque a gente é obrigado, porque é imposto de renda, por exemplo, que é Renavan e outros. Né? Agora, uma privatização feita assim, a toque de caixa, ela é temerária, ela é muito complicada, ela pode dar um apagão, né? Um apagão de dados na gestão dos dados, inclusive nas políticas públicas que dependem desses dados, sem precedentes, numa era em que os governos estão se tornando governos digitais, numa época em que os governos estão apostando na digitalização. Qual é o próximo passo, Diogo, que vocês assim, da USP, do Data Privacy, pretendem fazer em relação a isso? Há meios de vocês se inserirem mais nessa discussão, sei lá, provocar o legislativo para ver se o legislativo acorda, né, sai desse ambiente CPI e começa a discutir mais essas privatizações? Foi só um estudo ou você tem intenção de levar esse estudo à frente? Porque ele está muito bem montado, quer dizer, e é o que eu disse, assim, ele casa com muito do que eu venho assistindo nos últimos 2 anos aí o governo fazer, quer dizer, e tem essa questão toda de ANPD aí que está no limbo jurídico, quer dizer, qual a estratégia futura aí de vocês? Olha, Luiz, eu sou um acadêmico, eu fiz um estudo a pedido, eu me interesso por esse assunto, isso é parte da minha agenda de pesquisa, afinal de contas, isso é direito econômico das empresas estatais, isso é regulação, isso é concorrência, são os temas com os quais eu trabalho.
Mas eu acredito que uma instituição como o Data Privacy Brasil vai dar continuidade a esse debate, vai mobilizar a sociedade brasileira, vai tentar sacudir, no melhor sentido da palavra, essa discussão e espero que esse trabalho possa dar alguma contribuição, mas eu acho que o Data Privacy deve ter uma estratégia, talvez você possa conversar com a Ana, com o Bruno, com o Rafael, porque eu não posso, obviamente, falar por eles, mas eu acredito que a ideia seja, sim, fazer uma incidência. Ela está dizendo aqui, a Ana, que pode, né, falar com você, mas deve ter alguma ação de incidência planejada. Eu gostaria, como um acadêmico, como pesquisador, de poder participar desse debate nesse papel, né? Eu não tenho interesse nisso que não seja um interesse acadêmico e o interesse, evidentemente, de um cidadão que se preocupa com o futuro do SERPRO e da DataPrev, etc. Eu acho que deveria, a DataPrev deveria tomar a vanguarda aí, ter feito aí lives aí fantásticas, aí, ter assistido algumas, deveria chamar o pessoal da NPD, do SERPRO, da DataPrev, do Ministério da Economia, colocar todo mundo na mesa e dizer assim, vem cá, para onde vamos com essa privatização? E tentar entender melhor esse modelo, porque esse modelo está há mais de 2 anos, desde o início do governo Bolsonaro, está sendo discutido esse assunto, mas em nenhum momento houve um debate público sobre isso. O governo não foi, nas 2 tentativas que fizeram lá no Legislativo, de fazer uma audiência pública para discutir isso, o governo não foi, não teve ninguém do governo, quer dizer, o debate acabou nem ocorrendo, e ultrapassou o limite dessa coisa, dessa discussão de vamos vender ativos que estão aí, que não precisamos mais. Não, entrou numa questão sensível, que é a questão do dado do cidadão brasileiro. Né? Não é uma privatização qualquer, é uma privatização sui generis que envolve dado pessoal. Esses dados não são do governo, não são do Estado, são dados de pessoas, isso é muito importante. Isso não pode ser mercantilizado, isso não pode ser comodificado como se fosse energia elétrica, saneamento básico, concessão de rodovia. Isso é muito específico, né? E eu tenho sérias dúvidas aqui entre nós, sem poder entrar muito nesse debate agora, se é possível vender dados pessoais, né? Porque é disso que se trata.